Você em algum momento já ouviu aquela frase, nunca conhece os heróis? Então, David Jeff é um dos principais desenvolvedores de God of War, e ele começou a fazer live recentemente. Eu acho que já faz um tempo que ele faz. Mas recentemente ele falou sobre como os youtubers e criadores de conteúdo estragaram Dragon Age The Veilguard, falando mal desse jogo e criando uma narrativa falsa sobre o jogo. Eu sou Rimé, e bora debater isso um pouco rapidinho, acompanhe. Mas pra começo, vamos dar um contexto sobre quem é esse cara. David Jeff é um dos principais desenvolvedores responsáveis por God of War, que é um dos games mais famosos e mais populares, e literalmente um dos clássicos da indústria. Esse cara tá fazendo live na Twitch já faz um bom tempo, e recentemente ele veio a público, em sua live, falar sobre como os youtubers que farmam conteúdo estragaram o lançamento de Dragon Age The Veilguard, um jogo que de acordo com ele podia ter alcançado muito mais. Inicialmente, eles os culpam por não jogarem o jogo e quererem farmar em cima dele falando quão ruim é esse jogo, dizendo que eles criaram uma narrativa falsa sobre como o jogo não te deixa passar mais de 5 minutos de gameplay sem tomar um sermão sobre a comunidade LGBT, e dizendo que ele também conseguiu evitar esse tipo de conteúdo por cerca de 3 horas que ele havia jogado no momento. Mas isso basicamente é uma mentira bem estúpida até, porque literalmente no criador de personagem, onde você escolhe seu gênero e cria seu personagem, você tem limitações quanto à relação ao corpo do personagem para manter ele sempre de forma andrógena, já que personagens extremamente direcionados a algum gênero poderia ser ofensivo para algumas pessoas. Pra quem lembra do que rolou com Starblade deve entender do que eu tô falando. Então, seu personagem, independente de como você tente configurá-lo, vai acabar de forma andrógena, pelo menos o corpo dele. E esses não foram os únicos problemas encontrados em Dragon Age The Veilguard. Muitos problemas foram a história, o roteiro e a escrita desse game, que foi bem mal feita. É bem comum em jogos você terem opções de diálogo, onde você responde a um personagem e espera uma outra resposta por aquilo que você falou. Então, por exemplo, algum personagem te pergunta alguma coisa, você diz sim ou não, ele te fala alguma coisa e continua o diálogo dele normalmente, já que essas respostas normalmente não mudam tanto a história. O problema é que isso precisa ser feito de uma forma bem precisa, ou senão, a imersão do jogador vai ser facilmente quebrada por causa disso. Imagina que eles te perguntam, por exemplo, você quer fazer isso? Você fala, não. E aí, de qualquer jeito, vocês vão e fazem aquilo, como se você tivesse concordado. Seria estranho. E esse tipo de coisa acontece no jogo, não só uma vez. De acordo com ele, essas pessoas não jogaram o jogo, estão só farmando em cima, falando quão ruim é o jogo e estão focando só nas partes negativas, sendo que eles deviam focar mais nas partes positivas. Mas não necessariamente uma parte positiva vai compensar o quão negativa é a outra parte. Imagina o seguinte, tu vai jogar um jogo competitivo. Por causa de uma partida ou de uma jogada, você gosta daquele jogo. Por causa daqueles momentos em que você consegue jogar e fazer diferença na partida. Caramba, eu sou muito bom nesse jogo. Não necessariamente pra todo mundo, isso vai compensar o fato de você ter que tomar trash talk em toda fucking partida. Sem exceções, ganhando ou perdendo, jogando mal ou bem. E vai fazer com que boa parte dessas pessoas quitem, especialmente se for um iniciante. E, sinceramente, eu não preciso jogar um jogo pra falar se ele é bom ou ruim. Eu posso ver uma gameplay. E se eu ouvir alguém falando sobre algo que tá no game e que não me interessa, por que eu pagaria R$300 pra testar aquele game? Porque eu pagaria R$300 pra tirar dúvida sobre algo que eu já tenho uma impressão negativa sobre. É tipo você ver um produto que definitivamente não te interessa, ou que pelo menos você olha pra aquilo e fala, tá, não parece tão bom. Vou gastar R$300 nele pra ter certeza disso. Não faz o mínimo sentido. E é algo simplesmente estúpido de ser dito. Mas calma que ele não culpa apenas os paladinos da justiça do YouTube. Ele também culpa a própria EA por não ter esperado o backlash que o jogo receberia, e culpa eles por boa parte do rage que o jogo tá recebendo, por eles não terem criado contramedidas ou reagido de forma melhor ao rage que o jogo tomou. Que também não faz muito sentido. Sim, a EA poderia ter prevenido um pouco da impressão negativa que o jogo teve de muitas formas diferentes, incluindo não fazendo esse jogo, ou fazendo ele de uma forma diferente. Mas enfim, não só por esses fatores, a própria comunidade de Dragon Age, comunidades unicamente voltadas a Dragon Age, não gostaram desse jogo. Porque de acordo com eles também não é mais Dragon Age. O jogo simplesmente perdeu a alma, perdeu o espírito, e se tornou algo completamente diferente. Dragon Age, que era um jogo mais sombrio e mais trevoso, um RPG medieval um pouco mais gótico, acabou se tornando um jogo de fadas. É algo extremamente luminoso e brilhante, cheio de luzes coloridas, com uma história extremamente superficial e até infantil de certa forma, perdendo muito do conceito que os jogadores tinham sobre esse jogo. Bem, no fim disso tudo, eu não sei o porquê ele tá defendendo esse jogo. Vendo o vídeo, eu nem sei se ele realmente gosta do jogo ou não, ou se ele tem segundos motivos pra tentar fazer as pessoas jogarem ele ou pararem de falar mal dele. Mas isso não muda o fato de que foi algo bem estúpido de se falar. De qualquer forma, deixe sua opinião aí nos comentários. Valeu por ter assistido, tamo junto, e eu vejo vocês na próxima. Assiste outro vídeo aí, por sinal, tem um vídeo meu falando sobre FOMO em jogos gacha, e um outro falando sobre como o CapCut mudou muito com o passar dos anos.